Olá pessoal, tudo bem? Então agora nós vamos para a parte 2 de física moderna, certo? Nós vamos falar sobre o átomo de Bohr, tudo bem? Então nós terminamos o efeito fotoelétrico, falei tudo, até sobre o experimento de Lehner, que já caiu, né? Então a gente tem que ficar esperto. Aí agora nós vamos falar sobre o modelo atômico de Niels Bohr, tá bom? Bom, gente, o átomo, desde a Grécia Antiga, com Demócrito, ele já é pensado, certo? Já existe essa ideia de átomo. Obviamente que o átomo não foi visto, ele é baseado em cima de modelos, né? Certo? O modelo de Demócrito, ele baseava-se na esfera indivisível, que depois foi retomado por Dalton, né? O modelo de Dalton caiu por terra quando descobriram o elétron, não é isso? E aí foi substituído, então, pelo modelo de Thomson, o modelo pudim de passes. Aí depois, em 1911, o modelo de Thomson ele teve que ser descartado com a descoberta do núcleo por Ernest Rutherford. Com a descoberta do núcleo, foi proposto, então, um novo modelo. O modelo de Rutherford ele era um modelo atômico que descrevia o átomo de forma semelhante ao sistema planetário. Então, o que nós teríamos? Nós teríamos um núcleo, certo? Com carga positiva, e os elétrons orbitando em torno dele em órbitas circulares. Tudo bem? Então, como se fosse o sistema de Copérnico. Mesma ideia. Tudo bem? Então, esse foi o modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford ele fez muito sucesso, entretanto, por muito pouco tempo, porque dois foram os problemas que surgiram que ninguém conseguia responder. O próprio Rutherford, inclusive. O primeiro é o seguinte, ó. Gente, quando o elétron está orbitando em torno do núcleo, ele possui aceleração, com certeza. Aceleração centrípeta. Eu tenho certeza absoluta que, pelo fato de fazer um movimento circular, o elétron tem que emitir, ele tem que ter aceleração centrípeta, porque senão ele não faz a curva. E a gente sabe que toda carga que tem aceleração, ela emite radiação eletromagnética. Então, o que deveria acontecer? O que deveria acontecer seria o seguinte: o elétron está orbitando em torno do núcleo, ele tem aceleração centrípeta, certo? E aí ele deveria emitir, então, radiação. E ao emitir radiação, ele está emitindo energia. E ao perder energia, o elétron, então, deveria começar a cair de forma espiralada até o núcleo. E aí não haveria átomo algum que duraria. Não haveria estabilidade nenhuma nos átomos, certo? Então o elétron deveria ir caindo de forma espiralada do núcleo e acabou o átomo, certo? Obviamente que isso não acontece. Isso não acontece. E questionado, Rutherford não tinha resposta, certo? E aí, Rutherford, o que você acha disso? Não sei. E aí, sua mãe, como é que tá? Sua família, tudo bem? Porque assim a gente muda de assunto, né? Certo? O segundo problema não é tão importante. O primeiro é que realmente é o que nos interessa. O segundo problema, ele fala que, de acordo com a teoria eletromagnética, a frequência da onda emitida ela tem que ser igual à frequência do movimento do elétron, certinho? Então, o que deveria acontecer? Durante a volta em torno do núcleo, durante aquela queda espiralada em torno do núcleo, o elétron, ele deveria, pelo fato de ter uma frequência variável nessa queda, o átomo deveria emitir, então, frequências variadas. E também não é o que acontece, certo? Então, aqui, de acordo com a teoria eletromagnética, a frequência da onda emitida tem que ser a mesma frequência do movimento. Então, durante a ida até o núcleo, a frequência da radiação emitida deveria mudar, porque o movimento do elétron é variado até o núcleo. E não é o que acontece, certinho? Bom, para solucionar o problema, havia necessidade de um novo modelo. E esse modelo foi criado em 1913 pelo dinamarquês Niels Bohr, certo? Gente, Bohr propôs um modelo que mostrou-se correto para o átomo de hidrogênio e para qualquer outro átomo que tenha apenas um elétron na eletrosfera. Se você tiver mais de um elétron, então o modelo de Bohr mostra-se insuficiente, tá bom? Certo? Então ele tem essa limitação grande. Hoje em dia ele não é usado, mas
Ele foi a referência para todos os outros. E ideias dele ainda são preservadas, tudo bem? Mas ele, por si só, não explica, está longe de explicar todo mundo, né? Bom, Bohr, ele apropriou-se dos trabalhos de Planck, de Einstein e de Rutherford para construir o modelo dele, certo? Bom, no seu modelo, ele resolvia aqueles problemas citados no modelo de Rutherford através de dois postulados. Gente, postulado, para quem não se lembra, é uma afirmação que não cabe discussão. Então ele falou que sim, acabou, certo? Minha mãe já postulou demais, cara. Nossa, minha mãe postulava muito quando eu era adolescente. Então ele falou que sim, acabou. Não cabe discussão. Se você não concorda, vai lá e prova que ele está errado. Se você não conseguir provar, então ele está certo. Beleza? Bom, o primeiro postulado é o seguinte. Os elétrons, eles ficam em certas órbitas e nessas órbitas eles não irradiam energia. Ah, mas espera aí, mas eles têm aceleração. E quem tem aceleração tem que emitir energia. Mas não emite, não. Ah, por que não? Porque ele não quis, certo? Se você não concorda, vai derruba a teoria dele, certo? Como foram chamadas essas órbitas em que o elétron fica sem irradiar energia, sem acontecer nada? Elas foram chamadas de estados estacionários ou estados quânticos, certo? Toda vez que o elétron estiver em um estado estacionário ou quântico, o átomo não emitirá radiação. O átomo não vai emitir radiação, certo? Tudo bem? A eletrosfera será estável. O elétron não vai cair de forma esperada no núcleo. Tudo bem? Beleza. Bom, esses estados estacionários são as chamadas camadas, né? Posteriormente, descobriram que existem coisas além, né? Então, esses estados estacionários do quântico seriam os níveis ou camadas. Posteriormente, descobriram os subníveis, certo? Que os subníveis são formados por orbitais, então a coisa é bem mais complexa, certo? O átomo de Bohr se mostrou muito útil para dar a base e porque funcionou para o hidrogênio, certo? Beleza? Bom, então enquanto o elétron estiver aqui ó, na camada, orbitando aqui a camada, ou o nível, não acontece nada, certo? Aí ele tem aceleração, beleza. Mas ele não emite nada, certo? Não emite nada. O átomo não vai emitir. O átomo não vai emitir radiação, o elétron fica lá estável, certinho? Beleza. Segundo postulado. Segundo postulado fala o seguinte: o átomo só vai irradiar quando o elétron sofrer uma transição de um estado estacionário para outro. Então, gente, nós só teremos emissão de radiação quando existirem transições dos elétrons, certo? De um estado estacionário para outro. Então, por exemplo, vamos supor que você tivesse um elétron e o elétron estivesse ali na quarta camada, né? Que é o nosso caso aqui. Ele está na quarta camada, também chamada de terceiro estado excitado, tá bom? Muito cuidado com essa nomenclatura, viu? A primeira camada é o estado fundamental, certinho? A segunda camada também é chamada de primeiro estado excitado. E assim vai, tá bom? Então, vamos supor que você tem um elétron, ele estava lá na quarta camada, ou terceiro estado excitado. Aí, o átomo, ele só vai irradiar no momento em que houver uma transição. Então, o elétron, ele vai saltar, você vê aqui no caso, ele vai saltar da quarta para a segunda camada. E nesse momento, o átomo vai irradiar. Ele vai emitir radiação. Lembre-se que, de acordo com Einstein, as radiações eletromagnéticas são formadas por fótons. Então, no momento em que o elétron saltar de uma camada maior para uma camada menor, no momento em que o átomo voltar de seu estado excitado para estados normais, para o estado normal, ocorrerá a emissão de um fóton. E o contrário, quando o elétron estiver, por exemplo, na segunda camada, se ele quiser saltar para a terceira, então ele terá que absorver um fóton. Então, gente, toda vez que o cara salta de uma camada menor para uma maior, um fóton é absorvido. E toda vez que ele retorna de uma camada maior para uma menor, fóton é emitido, certo? E aí, como é que a gente faz para determinar qual foi a radiação emitida pelo cara?
Como é que a gente faz para saber qual foi a radiação? Aqui no caso absorvida, ou aqui nesse caso emitida. Muito simples. Você vai pegar a energia da camada maior, menos a energia da camada menor. Então, se você fizer a diferença, energia da camada maior menos energia da camada menor, essa diferença tem que dar HF, certo? HF. Tá bom? Em que HF é a energia do fóton, não é isso? Beleza? Sempre no primeiro caso, o fóton, ali, ó, quando vai da quarta para a segunda camada, esse fóton é emitido, e da segunda para a terceira camada, esse fóton é absorvido. Certinho? Por favor, gente, por favor. O fóton só será absorvido se a energia dele for a exata para o elétron pular de uma camada para outra. Porque não tem como o elétron absorver um fóton com uma energia diferente. Então, por exemplo, ele vai lá e capta o fóton, só que o fóton tem uma energia maior do que ele precisa para a camada M. Aí ele vai lá, absorve, salta, vai para a camada M e guarda aquele estoque. Não, isso não existe, gente. Não existe. Todo mundo que estiver na camada M terá a mesma energia. Então, o fóton só será absorvido se o elétron puder saltar exatamente para uma outra camada. Não importa qual. Pode ser a terceira, pode ser a quarta direto. Não importa. Só vai ser absorvido se for energia exata para ir para outra camada. Da mesma forma, na emissão. Na emissão, o elétron tem que voltar para alguma camada. Não existe isso de o elétron ficar no meio aqui assim, ó, e emitir um fóton. Isso não vai acontecer, tá bom? Certo? E Bohr, além de estabelecer os postulados, ele fez toda a parte matemática, certo? Gente, eu coloquei aqui todos os cálculos que foram feitos. Eu não vou entrar em detalhes sobre eles, porque realmente não há necessidade. Eu vou direto nas fórmulas, tá? Que é o que nos interessa. Então, vamos lá. A primeira fórmula é essa aqui. Rn, quem que é o Rn? É o raio da enésima camada, certo? Ele vai ser igual a n ao quadrado vezes R1, em que o n é o número da camada e o R1 é o raio da primeira camada, certinho? É o raio da primeira camada. Tudo bem? No caso do átomo de hidrogênio, esse raio da primeira camada é o raio de Bohr. Aqui está, ó. 0,529 angstrom. Gente, para quem não se lembra, o angstrom é uma unidade de medida muito usada na biologia. Ele vale 10 elevado a menos 10 metros. Certo? Então, olha só. Se o raio da primeira camada for x, qual vai ser o raio da segunda camada? 2 ao quadrado x. Qual vai ser o raio da terceira camada? 3 ao quadrado x. Quarta camada? 4 ao quadrado x. E assim vai. Você percebe, então, que à medida que você vai mudando de camada, o raio vai ficando cada vez maior. Confirmando o experimento de Rutherford, que previu um núcleo muito pequeno e uma eletrosfera muito grande, certo? Beleza? Agora vamos falar sobre a energia. Gente, quando o elétron está orbitando em torno do núcleo, duas energias ele tem, que são a cinética, porque ele tem velocidade, e a energia potencial elétrica, né? Porque existe energia entre um sistema de cargas, né? Que no caso são ele e o próton. O próton está no núcleo, o elétron está na eletrosfera, e existe uma energia potencial elétrica nesse sistema, não é isso? Então o elétron ele vai ter duas energias quando orbitar em torno do núcleo. Ele vai ter a cinética e ele vai ter a potencial elétrica, certo? Beleza. Aí eu fiz as transformações, eu fiz os cálculos, certo? E aí eu cheguei... Eu cheguei, então, na fórmula da energia total de um elétron em torno do núcleo. Então, gente, quando o elétron está orbitando em torno do núcleo, olha só, a energia total ela é dada por... Eita, eu vou ter que parar aqui, porque a máscara está atrapalhando. Só um pouquinho. Deixa eu pausar aqui. Beleza, arrumei aqui. Vamos lá. Então, quando o elétron ele orbita em torno do núcleo, a energia total dele ele é dada por menos 13,6
sobre N ao quadrado elétron-volt, certo? Elétron-volt, todos se lembram, né? É uma unidade de energia. Vimos até na primeira parte, inclusive, no exercício. Vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E o N é o número da camada, que foi chamado de número quântico principal, certinho? Tudo bem? Reparem que a energia, ela ficou negativa. O negativo indica que existe uma atração, certo, gente? O negativo indica que há uma atração entre elétron e próton do núcleo, certinho? Beleza? Aí, vamos fazer aqui umas continhas que são importantes demais, cara, que caem bastante. É o chamado diagrama de níveis de energia. Nossa, aqui cai com muita frequência. Então, vamos lá. Vamos fazer o diagrama de nível de energia para o átomo de hidrogênio. Então, gente, quando ele está na primeira camada, também chamada de fundamental, se você jogar na fórmula, vai dar menos 13,6, não é isso? Então, a energia do elétron, quando ele está na primeira camada, é menos 13,6 elétron-volts. Na segunda camada, você vai jogar lá, ó, menos 13,6 dividido por 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar menos 3,4. Terceira camada, menos 13,6 dividido por 3 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar aproximadamente menos 1,5. E assim vai, certo? Quantas camadas tem um átomo? Gente, os átomos conhecidos, eles ocupam até a 7ª camada, mas isso não quer dizer que só existem 7 camadas. Os átomos que a gente conhece, eles têm na sua eletrosfera elétrons que vão até a 7ª camada, mas isso não quer dizer que a 7ª camada seja a última. Tudo bem? Na verdade, existem infinitas camadas. E se você jogar, é que não tem elétron para ocupá-las, né? Se você jogar n igual a infinito lá na fórmula, vai ficar assim, ó. Então, n tendendo a infinito. Se você jogar n tendendo a infinito, vai ficar menos 13,6 sobre infinito ao quadrado, né? Isso aqui tende a zero. Isso aqui tende a zero. Então, por favor, energia do elétron dando zero quer dizer que o elétron está na infinitésima camada. A gente sabe o que isso quer dizer? Ele está tão longe, mas tão longe, que ele já desligou-se do átomo, certo? Então, qualquer coisa acima disso, então energias acima de zero, quer dizer que o átomo, então, foi ionizado, o elétron saiu do átomo, certinho? Tudo bem? Então, por favor, em energia igual a zero é a infinitésima camada, e energias positivas quer dizer que o átomo agora virou um íon, certo? O elétron foi arrancado dele, tá bom? Aí agora vamos fazer uns cálculos aqui, gente. Pessoal, a minha pergunta é, qual que é a energia necessária? Qual é a energia que o fóton tem que ter para que o elétron salte da primeira para a segunda camada? Qual tem que ser, gente, a energia do fóton para que o elétron salte da primeira para a segunda camada? Bom, de acordo com Bohr, vamos lá. A energia do fóton é a diferença entre a energia maior e a energia menor, não é isso? Reparem que a energia maior é da segunda camada, certo? Tudo bem? Porque menos 3,4 é maior do que menos 13,6. Aqui não é módulo não, viu? Aqui a energia do fóton vai ser a energia da segunda camada menos a energia da primeira, certinho? Então vai ficar o seguinte, menos 3,4, que é a energia da segunda, menos a energia da primeira, que é menos 13,6. Menos com menos vai dar mais, né? Certo? Então a energia vai dar 10,2. 10,2. Então quer dizer o seguinte, que para o elétron saltar da primeira para a segunda camada, ele tem que receber um fóton de 10,2 elétron-volts. E, pelo amor de Deus, não é nem mais e nem menos. Tem que ser exatamente 10,2, tá? Porque não tem como o elétron, por exemplo, você fornece um fóton de 11 para ele. Aí ele vai lá, capta o fóton, usa 10,2 para saltar para outra camada e guarda 0,8. Isso não existe. Isso não existe.
na segunda camada, todo mundo tem menos 3,4. Aquele elétron ali não é especial, não. Ele tem menos 3,4 mais 0,8. Isso não existe, tá bom? Então, o fóton não será absorvido. Se não for o valor exato, o fóton não será absorvido, tá bom? Beleza. E da camada 2 para a camada 3 agora? Vamos lá. N igual a 2 para N igual a 3. Bom, então, a energia do fóton ela vai ser igual. Energia maior menos a menor, né? Então, energia da camada 3 menos energia da camada 2. Ok? Beleza. Energia da camada 3, gente. Menos 1,5. Né? Menos energia da camada 2, que é menos 3,4. Certo? Menos com menos vai dar mais. Menos com menos vai dar mais. Então, vai dar 1,9. Então, quer dizer que a energia do fóton necessária para o elétron pular da segunda para a terceira camada é de 1,9 elétron-volt, certinho? Nem mais e nem menos. Gente, se o elétron quisesse pular da primeira direto para a segunda, para a terceira, desculpa. Da primeira direto para a terceira. Aí você faria a diferença, né? Menos 1,5 com menos ou menos 13,6. Se você somar os dois aqui, né, vai dar a mesma coisa, né? Se você somar os dois, vai dar 12,1. Então, com 12,1, ele vai da primeira direto para a terceira. Ele não vai para a segunda, ele vai direto para a terceira. Bom, eu tenho umas perguntas a fazer. Primeira pergunta. Qual é a energia necessária para arrancar um elétron do átomo de hidrogênio? Suponha o átomo normal, não está excitado, beleza? Qual é a energia necessária para arrancar um elétron do átomo de hidrogênio? 13,6 é a resposta. Porque você vai ter que tirá-lo do menos 13,6 e levá-lo para o zero, né? Assim? Se você fizer essa conta, aqui, energia final zero, menos a inicial, que é menos 13,6, né? Se você fizer essa conta, vai dar 13,6. Então, 13,6 é a energia necessária, certo? Para você arrancar o elétron do átomo, certinho? Beleza. Outra coisa, e se eu fornecesse 14 eletronvolts para o elétron? O que aconteceria nesse caso? Eles poderiam falar assim, ele não vai absorver, ué. Porque 14 é mais do que 13,6. Né? Ele precisa de 13,6 para poder arrancar do átomo. Então não vai dar. Vai absorver sim. Vai absorver sim. Sabe por que ele vai absorver os 14? Porque nesse caso, 14 é mais do que ele precisa para sair do átomo. E nesse caso pode sobrar. Então ele pega os 14, usa 13,6 para arrancar-se do átomo, e o 0,4 restante, ele vira energia cinética e o elétron sai andando. O átomo foi ionizado. O que não pode, gente, é um valor quebrado que o elétron fique perdido entre as camadas. Isso que não existe. Então, por exemplo, 10,1 serve? Não. Porque 10,1 ele não vai nem para a segunda camada. Não tem como ele ficar antes, não tem como ele ficar depois. Tem que ser valor exato. Agora, se for para arrancar o cara do átomo, aí não tem problema. Aí a sobra transforma-se em energia cinética, tudo bem? Outra coisa, toda vez que o fóton é absorvido, o elétron salta, né, assim, para camadas de maior energia. E toda vez que o elétron volta, o fóton é emitido, tá bom? Certo? Beleza. Aí, vamos ver como é que o vestibular cobra isso. Isso aqui foi uma questão da Academia da Força Aérea de 2013. Muito boa questão, para a gente poder treinar, certo? O elétron do átomo de hidrogênio, ao passar do primeiro estado estacionário excitado ao primeiro estado excitado, é N igual a 2, certo? Para o estado fundamental, N igual a 1, emite um fóton. Perfeito. Quando o elétron volta, ele emite um fóton, certo? Tendo em vista o diagrama da figura abaixo, certo? Que apresenta de maneira aproximada os comprimentos de onda das diversas radiações, componentes do espectro eletromagnético, pode-se concluir que o comprimento de onda desse fóton emitido corresponde a uma radiação na região do... Então, a pergunta dele é, qual é a radiação emitida pelo
pelo átomo quando o elétron retorna para a primeira camada, certo? Dado C igual a 3/10, constante de Planck, está ali, certo? Então, beleza. Gente, vamos lá. Muito boa questão, cara. Porque a gente sempre aprende, né, mesmo em química, que quando o elétron volta, emite radiação, né? Qual radiação ele emite? Então, a gente tem que fazer a conta para saber, né? Não tem como eu falar de antemão. Então, é só com a fórmula, só fazendo o cálculo que a gente vai saber. Beleza? Às vezes as pessoas costumam falar assim, porque quando o elétron volta, emite luz. Nem sempre é luz. Nem sempre é luz. Cada caso é um caso. Então, vamos lá, ó. De acordo com Bohr, o que a gente pode dizer? Que a energia da camada maior menos a energia da camada menor será igual à energia do fóton, não é isso? E nesse caso aqui está sendo emitido, né? Certo? Então, vamos lá. A camada maior é a 2 e a camada menor é a 1. Como é que a gente calcula mesmo a energia do elétron no átomo de hidrogênio? Menos 13,6 sobre n ao quadrado. Entre parênteses 2, para você lembrar que é a camada 2. Menos o menos 13,6 sobre n ao quadrado. Entre parênteses 1, para você lembrar que são os dados da camada 1. Mas é a camada 1, né? Isso aqui é igual a HF, que é a energia do fóton, não é isso? Vamos lá, então. Menos 13,6 sobre n ao quadrado, menos o menos 13,6 sobre n ao quadrado, vai ser igual a... Gente, no lugar do F, V não é lambda F, então eu fui lá e isolei o F, certo? Então, quem que é o F? V, velocidade no vácuo, que representa a letra C, né? Sobre lambda. Estou fazendo isso porque o que ele pediu foi o lambda, né? Certo? Beleza. Aí, continuando, então, o que vai dar? Menos 13,6 sobre 2 ao quadrado. Gente, menos com menos vai dar mais, né? Mais 13,6 sobre 1 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual ao H. Vocês viram que eu peguei o H em elétron-volt. Porque essas energias aqui, ó, do elétron no átomo de hidrogênio, não sei se vocês se lembram, essas energias aqui são em elétron-volt, não é isso? Eu tive que usar o H em elétron-volt também. Velocidade. 3 vezes 10^8 sobre lambda. Certo? Beleza. Só fiz a conta. Certo? Fazendo a conta, então o lambda, ele dá aproximadamente 1,2 vezes 10 elevado a menos 7. Você for ali na tabela, se você for na tabela e olhar, essa frequência está na faixa do ultravioleta. Certinho? Ultravioleta. Beleza, e a resposta certa é a letra C. Bom, muito boa questão, né, cara? Muito boa questão. Mas para a AFA, você não fez nada demais. Parabéns por fazer o mínimo, certo? Ó, brincadeiras à parte, certo? Brincadeiras à parte. Mas na AFA, concorrido do jeito que é, principalmente que a maioria quer fazer ITA e usa a força aérea até como treino, então, realmente é uma questão inadmissível a pessoa errar, certo? Mas, no geral, eu diria que é uma questão muito boa. Bom, vamos lá, então. Vou falar agora sobre as transições eletrônicas causadas pela radiação eletromagnética. Gente, olha só. Vamos supor que você tem um átomo em que o elétron está na primeira camada, certo? Então, você tem um determinado átomo com o elétron na primeira camada. Aí ele recebe um fóton, cuja energia é dada por HF. E aquele fóton tem a energia exata para o elétron saltar para a quarta camada, também chamada de terceiro estado excitado, certo? Lembre-se que, de acordo com Bohr, se a gente fizer a diferença, HF, ela tem que ser igual... desculpa, se a gente fizer a diferença entre os níveis de energia, essa diferença tem que ser igual a HF, né? Então, se você fizer E4 menos E1, isso aqui tem que dar HF. Beleza, o átomo agora está excitado. Gente, o estado excitado ele é um estado transitório, não é isso? Então, com certeza, o elétron retornará para que o átomo fique em seu estado fundamental. Bom, aí a questão é, o elétron ele não é obrigado a voltar da quarta camada para a primeira de uma vez. Ele não é obrigado. Ele pode, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Ele pode fazer um retorno por um único salto, aqui,
ou ele pode fazer um retorno por etapas, certo? Então, o elétron ele não é obrigado a voltar de uma vez só. Pode voltar? Claro que pode. E se ele pode voltar de uma vez só, aliás? Claro que pode. Se ele voltar de uma vez só, o fóton que ele emitir será exatamente igual ao que ele recebeu. Então, gente, por exemplo, o elétron saltou da primeira para a quarta camada e ele absorveu um fóton de ultravioleta, certo? Ele absorveu o fóton da radiação ultravioleta e saltou da primeira para a quarta. Se ele voltar em uma única etapa, a radiação que ele emitirá será o mesmo ultravioleta. Será a mesma radiação, aliás. Tudo bem? Agora, se ele voltar por etapas, em cada salto, teremos a emissão de um fóton. Então, por exemplo, aqui, ó, ele absorveu o fóton, foi parar na quarta camada, né? Aí ele foi emitir um fóton e foi parar na terceira camada. Certo? Beleza? Na terceira camada. Ok. Aí agora ele emitiu outro fóton e foi direto para a primeira. Então você vê que, nesse caso, ele emitiu 2 fótons. Ele poderia muito bem emitir 3 também, né? Da quarta para a terceira, terceira para a segunda, segunda para a primeira. Poderia emitir um da quarta para a segunda, da segunda para a primeira, certo? Então ele tem várias possibilidades. Aqui no caso ele emitiu 2. E eu posso garantir com certeza que a soma das energias desses fótons ela tem que ser igual à energia do fóton que foi absorvido inicialmente pelo elétron. Então, gente, se você pegar a energia do fóton, vou fazer um gambiarra aqui para disfarçar o erro. Se você pegar a energia do fóton que foi absorvido pelo elétron, essa energia tem que ser igual à soma das energias dos fótons emitidos. Ó, eu acho isso aqui bem tranquilo. Por exemplo, você pede R$10 emprestado, aí o cara vai lá te dar uma nota de 10. Você pode devolver uma nota de 10. Você pode devolver com 2 notas de 5, com 5 notas de 2. O que importa é que no fim você vai devolver os mesmos 10, porque você vai voltar para o mesmo lugar, então você tem que devolver os mesmos 10. Só que você pode fracionar, certo? Em várias notas ou uma só. Tudo bem? Aí, olha uma coisa interessante que acontece aqui. Você pode cortar o H, né? Então a gente conclui que a frequência dos fótons emitidos, se o elétron voltar por etapas, ela com certeza será menor que a do fóton que foi absorvido. Então eu tenho certeza absoluta que F' é menor que F. Da mesma forma que eu tenho certeza absoluta que F duas linhas é menor que F. Certo? Então é o seguinte, se o elétron voltar por etapas, com certeza aquilo que ele devolveu, aquilo que ele acabou de devolver, não terá a mesma frequência, terá uma frequência menor. Então, por exemplo, se o elétron absorveu o ultravioleta e saltou, se ele voltar de uma vez só, ele devolve o ultravioleta. Mas se ele voltar por etapas, ele vai devolver radiações de frequência abaixo do ultravioleta. Certo? Então, por exemplo, abaixo do ultravioleta, luz, infravermelho, micro-onda, onda de rádio, certo? Pode ser que ele devolva ultravioleta, mas um ultravioleta de frequência menor. Então, por exemplo, ele absorveu o UVC. Se ele voltar por etapas, ele vai devolver o VA, o VB, certo? Tudo bem? Coisas que vocês veem em ondas, tá? Sobre essa classificação. Certo? Beleza? Aí, a partir disso que eu acabei de falar, é que a gente discute os fenômenos da fluorescência e da fosforescência. Olha só, gente. Quando o elétron absorve o fóton e salta, o átomo fica excitado. O estado excitado, ele normalmente é muito rápido, certo? Ele é muito rápido. Cerca de 10 elevado a menos 8 segundos, certinho? Então, normalmente, quando o elétron absorve,
o fóton e salta, e o átomo fica excitado, e rapidamente retorna para o estado fundamental. Entretanto, em alguns casos, esse retorno é lento. Esse retorno ele é lento. Aí, por exemplo, vamos supor que o elétron tenha absorvido ultravioleta, mas ele volte por etapas e ele devolva luz, tudo bem? Se o retorno for imediato, então ele já devolve luz de cara. Absorveu ultravioleta, emite luz. Agora, se o retorno for lento, ele vai emitir luz por um grande período, porque são muitos elétrons voltando, né, assim? Então o cara vai ficar, brilhando por muito tempo, certo? A diferença entre fluorescência e fosforescência é isso. Então, quando o processo é imediato, o retorno dos elétrons é imediato, temos a chamada fluorescência. E quando o retorno é lento, temos a chamada fosforescência. Essa lâmpada, aqui em casa, é uma fluorescente. Fluorescente. Porque você liga, certo? E na hora que eu aperto o interruptor desligando, cessa, não é assim? Cessa. Ela para de brilhar. Ela para de brilhar, certo? Então quer dizer que o retorno dos elétrons é imediato. Recebeu, já voltou e emitiu luz. Cortei, acabou. Acabou, não emite luz mais porque já tinha emitido tudo. Tudo bem? Agora, tem materiais que não. Tem materiais que são lentos. Por exemplo, o sulfeto de zinco, certo? Que é uma substância fosforescente. Certo? Ó, atrapalhando de novo o nariz. Certo? Coçando o nariz. Bom, o sulfeto de zinco, gente, ele fica lá, horas e horas. Normalmente, sabe o que o pessoal faz para poder estimular mais ainda? Misturam com substância radioativa. Então, alguma substância que emita radiação. Aí o elétron do sulfeto de zinco absorve, o elétron da substância ele absorve, salta, e ele volta, mas toda hora ele está recebendo radiação, porque a substância é radioativa, né? Então ele brilha por muito tempo. Tá? Gente, vamos discutir um pouquinho como é que funciona a lâmpada fluorescente. Como é que é o esquema da lâmpada fluorescente? Bom, ela funciona da seguinte maneira. Ela tem um filamento de tungstênio como as lâmpadas comuns, tá aqui. Aí você liga na tomada, certo? Passa a corrente elétrica pelo filamento, aí ocorre a dissipação de energia, né? Dissipação transforma energia elétrica em energia térmica, porque o filamento de tungstênio é um resistor, certo? O tungstênio começa a ficar muito quente, seus átomos começam a ficar muito agitados, até chegar um momento que a agitação é tão grande que o elétron é expulso do cara, certo? O elétron é expulso do cara, certo? Tudo bem? Então, elétrons são emitidos pelo filamento por conta das altas temperaturas, certinho? Esse fato é conhecido como efeito termiônico. Então, caso alguém queira saber, chama-se efeito termiônico, que é quando o elétron é ejetado por conta das altas temperaturas. Aí, o elétron ejetado, ele entra numa região de DDP, tá vendo ali, ó, U. Então, a lâmpada estabelece uma DDP nos terminais dela. E se tem DDP, é porque tem campo elétrico ali dentro, né? Quando o elétron for ejetado, ele vai entrar na região de campo e vai ser acelerado. E vai, então, colidir com os átomos do vapor que tem lá dentro. Para quem não sabe, é o mercúrio. Tudo bem? Lâmpada fluorescente, ela tem vapor de mercúrio. Por isso que você não pode descartar em qualquer lugar, porque mercúrio é tóxico. Tá bom? Então, os elétrons eles são ejetados pelo filamento tungstênio, entram no campo elétrico, são acelerados, vêm e colidem com os átomos de mercúrio, com os elétrons do átomo de mercúrio, com o elétron de algum dos átomos de mercúrio. Gente, ao colidir com o elétron do átomo de mercúrio, esse elétron do mercúrio ele absorve uma parte da energia e salta, certo?
Então, o elétronzinho do tungstênio vai lá e colide com o elétron do mercúrio. Aí o elétron do mercúrio recebe uma parte dessa energia, é óbvio, e salta. E o átomo de mercúrio agora está excitado. E o estado excitado é um estado transitório. Esse elétron vai voltar. Só que quando o elétron do átomo de mercúrio volta, não é luz que ele emite, gente. Ele emite ultravioleta. Então, esse cara aqui é um emissor de ultravioleta. Tanto é que todos os dermatologistas falam que mesmo com lâmpada fluorescente, é interessante você passar protetor solar, porque ela não deixa de ser uma produtora de ultravioleta. Acaba que sempre alguma coisinha sai, certo? De ultravioleta. Então eles sugerem isso por precaução, tá bom? Beleza. Aí você fala, então de onde vem a luz? A luz vem da tinta branca que envolve a lâmpada. Então a lâmpada, por dentro, ela é pintada com uma tinta com um pó branco à base de fósforo. E o que o fósforo faz? Gente, o fósforo faz exatamente o que nós acabamos de estudar. Ele absorve o ultravioleta, aí o seu elétron salta, fica excitado e volta. Só que ele não volta de uma vez, ele volta por etapas. E ao voltar por etapas, ele emite luz, tá bom? Luz. Então essa luz aqui, ela deriva, essa luz que a lâmpada produz, ela deriva do fósforo, certo? Que captou ultravioleta do mercúrio, certinho? Tá bom? Beleza? Por que quando a gente vai à boate, o dente fica destacado? Todo mundo deve ter reparado isso, né? O dente brancão e tal. Porque na boate, o que tem lá dentro é ultravioleta. Aquela famosa luz negra, na verdade, ela é ultravioleta, certo? A parte violeta eu enxergo. Tem um roxinho bem fraquinho, aquilo ali é o violeta. Agora, o ultravioleta mesmo a gente não vê. Aí o ultravioleta toca os nossos dentes, que tem fósforo. E eles vão fazer isso, vão captar ultravioleta e emitir luz, tudo bem? A mesma coisa acontece com roupa branca. Porque ela já é uma boa refletora e sabão em pó tem fósforo, né, cara? Para poder fazer com que emita luz. Tá bom? Beleza. Vamos falar agora sobre o laser. Gente, vou fazer um comentário bem rápido sobre o laser, só para vocês terem uma noção mesmo, para poder responder perguntas básicas que surgirem, certo? Tudo bem? Bom, a palavra laser, ela vem do inglês e significa, vou colocando aqui, ó, o negrito no light. Light amplification by stimulated emission of radiation. Bom, olha só, é a emissão estimulada. É a emissão estimulada de radiação por amplificação. Bom, vamos lá, vamos ver o que é isso. É o seguinte, vamos supor que você tem um elétron, certo? Que ele já está excitado, tudo bem? Então aqui, ó, você tem um elétron em um átomo que já está excitado. Esse elétron, ele encontra-se em uma determinada camada que nós vamos chamar de enésima. Então ele está lá na enésima camada, cuja energia é En. Aqui é a primeira camada, cuja energia é E1. Para poder saltar para aquela enésima camada, ele recebeu um fóton cuja energia é dada pela diferença, né? Tudo bem? Então, HF vai ser o En menos o E1. Certinho? Beleza. Tá bom. Aí, olha só o que acontece. Você vai agora fornecer para ele um fóton, um outro fóton de energia HF, a mesma que ele havia recebido, certo? Para saltar para a enésima camada. Ao fazer isso, você está estimulando o cara a retornar. E nesse momento, ele emitirá aquele fótonzinho que ele tinha recebido antes. Então, agora, o que era um fóton, torna-se 2. Tudo bem? Então, essa é a ideia básica. Você tem um cara lá excitado e você vai fornecer um fóton para ele para estimulá-lo a voltar. Tudo bem? Então, aqui, ó. O elétron, então, volta ao estado fundamental. Certinho? Emitindo
aquele fótonzinho que ele havia recebido anteriormente, de energia HF, igual que ele está recebendo agora. Certinho? Beleza? Aí, olha só, esse processo ele não para aí. Ele não para aí. Isso vai se multiplicando, 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 e são vários elétrons voltando e emitindo vários fótons. Todos esses fótons com a mesma frequência, com a mesma energia, com a mesma fase, certo? Então, são caras que oscilam juntos. Então, a gente fala que o laser é coerente, ou seja, ele é formado por raios de mesma fase, certo? Todos os raios de luz estão na mesma fase, mesma polarização, mesma direção de propagação. Ou seja, os caras têm todas as características iguais. Então, os elétrons começam a emitir muitos fótons, todos idênticos, produzindo, então, um feixe muito concentrado, certo? Uma grande quantidade de fótons naquele cara, certinho? Beleza. Vamos lá. Com isso, a gente termina essa primeira parte sobre os modelos, essa outra parte, desculpa, sobre os modelos atômicos. E aí, nossa próxima parte é sobre a relatividade. Então, vou encerrar esse vídeo aqui, essa etapa, para a gente poder ir para a próxima, beleza? Então, tchau, gente. Espero que tenham entendido tudo, tenham gostado. Até a próxima.